Vamos abrir a palavra do Senhor em Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. É um outro texto que fala sobre o mesmo tema. Romanos capítulo 13. Leiamos em uma só voz, de 1 a 7. Romanos 13, de 1 a 7. Em uma só voz, vamos lá? Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade de Deus para o teu bem. Entretanto, fizeres mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica mal. É necessário que lhe sejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo, pagais tributos de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, e a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Amém? E o versículo 8 e a 10 resume a lei e os profetas conforme palavra de Jesus. Versículo 8, 9 e 10, por favor, desse mesmo texto. Romanos 13, 8, 9 e 10. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, que os ameis uns aos outros. Quem ama tem cumprido a lei. Pois isto: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se há qualquer outro mandamento, tudo nessa palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Calvino foi quem estruturou a fé cristã, quem organizou. Ele é o pai, portanto, da sistematização da nossa crença cristã, organizando cada um no seu escaninho. Então começa primeiramente falando quem é Deus. O resumo da lei de Deus é o que todos nós sabemos. O credo apostólico: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, o qual foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, apareceu sob o poder de Pôncio Pilatos. Ou seja, a crença de toda a igreja cristã crê nessa declaração. Lembrando que a maioria da população sempre foi analfabeta, mas se decora. E através da memorização, vamos dizer assim, do resumo da nossa fé, se poderia ensinar. Por exemplo, a doutrina da pessoa de Cristo, cristologia, o mistério dele ser Deus e homem ao mesmo tempo,
100% Deus, 100% homem, foi resolvido no quinto século. Tivemos antes a heresia de Ário. Portanto, a teologia, a Bíblia, ela não era muito bem compreendida. Quem sistematizou, portanto, foi João Calvino, que era francês e vivia no cantão francês da Suíça, em Genebra. E ali ele começou a organizar quem é Deus, quem é o Espírito Santo, quem é o Pai, doutrina do homem e a doutrina dos anjos, a angelologia, foi Calvino. Calvino era um homem culto, amigo do almirante Gaspar de Coligny, que lhe escrevera dizendo: nos envie pastores com as suas famílias e evangelistas para uma empreitada no hemisfério sul, na Guanabara. Villegagnon vai ali estabelecer uma colônia francesa e nós queremos que essa colônia seja diferente, que seja estabelecida sobre os ombros da fé cristã, que nós, da Igreja Reformada, cremos. E assim, Calvino escolheu os melhores, enviou ao Gaspar de Coligny, o homem mais poderoso da França, depois do imperador, e em 1555, aqui eles estavam na Guanabara, atual Rio de Janeiro. Foram traídos por Villegagnon, foram mortos e alguns deixados à própria sorte de voltarem. Não sei como, de uma maneira miraculosa, alguns chegaram de retorno à França. Portanto, Calvino, ele era, ao mesmo tempo, um pastor, um teólogo que organizou a confissão de fé, não é? Sistematizou a doutrina, mas, ao mesmo tempo, ele era um homem tão brilhante, que trazia tanta credulidade, que os seus pares diziam na Suíça: não há ninguém melhor do que tu para nos orientar e nos governar. Mas eu não quero, o meu chamado é para a teologia, eu preciso organizar. Há uma confusão de doutrinas, muitos distorcem a palavra de Deus por ignorância. Eu tenho uma grande tarefa. Não, não, não. E a história é cumprida, que não há tempo para dizer, mas ele foi confrontado por um dos seus amigos mais íntimos, dizendo: Deus vai cobrar de tu, se você não assumir a responsabilidade civil sobre a nossa nação. E assim, ele se tornou líder da Suíça francesa. Século XVI, depois da Reforma Protestante. O tempo passou e precisava-se de um aperfeiçoamento mais resumida do que toda a teologia sistematizada por Calvino. Então, por 6 ou 7 anos, se reuniram na igreja de Westminster, aquela mesma que vocês conhecem, já viram em filme, lá em Londres. E ali os servos do Senhor, em jejum e oração, resumiram e surgiu a confissão de fé de Westminster. Tem outras confissões, a confissão belga, a confissão de Dortmund, a confissão de Heidelberg. Portanto, há outras confissões, mas a mais conhecida e que a Igreja Presbiteriana do Brasil adota é a confissão de fé de Westminster.
O capítulo 23 da Confissão de Fé de Westminster fala da autoridade, ou das autoridades civis, tanto do executivo, legislativo, como judiciário. Então, no capítulo 23, sobre o magistrado ou autoridade civil, no capítulo 23 da Confissão de Fé de Westminster, diz o seguinte: Deus, o Senhor, Supremo Rei de todo o mundo, para a sua glória e para o bem público, constituiu sobre o povo autoridades civis, a eles sujeitos, e para este fim os armou com poder de espada para a defesa e incentivo dos bons, bem como para o castigo dos malfeitores. Parágrafo 2º, capítulo 23 da Confissão de Fé de Westminster. Aos cristãos, política é de Deus ou é do diabo? Crente pode ser candidato ou não? Veja então, parágrafo 2 do capítulo 23. Aos cristãos é lícito aceitar e exercer o ofício do magistrado, da autoridade, sendo para eles chamados em sua administração, como devem especialmente manter a piedade, a justiça, a paz, segundo as leis salutares de cada estado. Eles, sobre a dispensação do Novo Testamento, e para esse fim podem licitamente fazer guerra, havendo ocasiões justas e necessárias, quando você tem que defender os fracos. Terceiro parágrafo do capítulo 23 da Confissão de Fé de Westminster. Os magistrados, aqui é a denominação que dá às autoridades, falando de magistrados. Civis não podem tomar sobre si a administração da palavra de Deus, dos sacramentos. As autoridades não podem assumir autoridade na questão de fé, ou o poder das chaves do reino de Deus, nem de modo algum intervir em matéria de fé. Contudo, como pais solícitos, devem proteger a igreja de nosso comum Senhor, Jesus, sem dar preferência a qualquer denominação cristã, e sobre as outras crenças não cristãs, para que todos os eclesiásticos, sem distinção, desfrutem plena, livre, indisputada liberdade de cumprir todas as partes de suas sagradas funções e crenças, sem violência ou perigo. Como Jesus Cristo constituiu em sua igreja governo regular e disciplina, nenhuma lei de qualquer estado deve interferir, impedir ou embaraçar o seu devido exercício entre os membros voluntários de qualquer denominação cristã ou crença, segundo a profissão e crença de cada um. É dever das autoridades civis proteger a pessoa e o bom nome de todos os que lhes são relacionados, de modo que ninguém seja permitido, sob pretexto de religião ou incredulidade, ofender, perseguir, maltratar ou injuriar qualquer pessoa. Também é dever providenciar que todas as assembleias, todas as convocações,
privadas ou públicas, na praça, ao livre, religiosas e eclesiásticas, possam reunir-se sem serem perturbadas ou molestadas. Capítulo 4. É dever do povo orar pelas autoridades, honrar a pessoa deles, pagar-lhes tributos e outros impostos, obedecer às suas ordens legais e sujeitar-se à sua autoridade, e tudo isso por dever de consciência. Portanto, irmãos, voltemos lá em Romanos capítulo 13, mostrando o relacionamento entre a nossa fé cristã e a autoridade civil. Então, vamos projetar Romanos capítulo 13. Um e 2. Leemos uma só voz. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Esses dois versículos não tem jeito de serem mais claros, dizendo que todos devem se submeter às autoridades. Por quê? Porque não há autoridade espiritual ou civil que não proceda de Deus. Sabe quem era o César na época em que Paulo escreveu a igreja da capital do império? Alguém pode dizer? Quem você acha que era o imperador quando essa carta foi escrita? O justo, o sensível, o bondoso, benigno Nero, que jogava os cristãos às feras e fazia festas, usando-os como lampiões nas noites. Paulo escreve esta carta durante esse período. Será que a igreja em Roma, aqueles irmãos que moravam lá e sabiam de tudo o que acontecia nas festas, no Palácio Imperial, eles questionaram ou não? Até Nero é autoridade que vem de Deus. Pasme, não há autoridade que não proceda de Deus. Deus permite até os ruins para os seus propósitos. Entenderam agora? Então aqui está dizendo claramente, versículo 2, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, até dos Neros. E os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Aquilo que eu disse a Eduardo Campos, sua família, na frente da família também, do Suassuna, vejamos aí, 1 Coríntios capítulo 4. Primeira Coríntios 4, 1 e 2. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Deus, dispenseiro dos mistérios de Deus. Ora,
Além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Versículo 5 agora. Isto aqui está falando sobre nós que somos testemunhas de Cristo para o mundo em trevas. Nós somos dispenseiros. A palavra dispenseiro é diáconos, que serve à mesa. Nós servimos o pão da vida à mesa do mundo. Nós somos dispenseiros. Quem tem essa autoridade repassada por Cristo, ela é um dispenseiro que cuida da dispensa e traz o alimento à mesa. Versículo 5. Agora todos em uma só voz, por favor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o louvor da parte de Deus ou o chicote. Romanos 11, 22b. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Então, aquilo que eu disse, Eduardo Campos, cuide, terá que prestar conta duplamente, como cada um de nós, ser humano, mas também como autoridade. Deus lhe confiou a autoridade. Por isso que nós temos que orar pelas autoridades. Por tais das autoridades, há os anjos da guarda, mas há demônios também. Por isso que nós temos que orar pelas nossas autoridades, como diz lá em 1 Timóteo 2, de 1 a 3, para que tenhamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Lucas 3, de 10 a 14, palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Lucas 3, de 10 a 14. Eu tenho quase certeza que alguns vão declinar o nome ao pleito de domingo depois da palavra de hoje. Melhor, né? Porque o capítulo 22 da Confissão de Fé de Westminster fala dos juramentos legais e dos votos. Para ser diplomado a qualquer cargo público, há uma cerimônia onde ele é diplomado naquilo. E ali ele faz votos, juramentos. E o capítulo 22, o capítulo anterior do que nós usamos, fala sobre dos votos e juramentos legais. E a Bíblia fala em Eclesiastes capítulo 5, é melhor do que não votes, do que votes e não cumpras. Deus não se agrada de sacrifício de tolos. Então, há um juramento. Aqueles que forem eleitos jurarão. E terão que prestar contas quanto a isso. Então, no capítulo 3, palavras de Jesus Cristo, de 10 a 14, em Lucas. Vejamos aí. Vamos ler juntos? Então as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhes: mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes:
não cobreis mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram: e nós, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo. Então, Jesus Cristo está aqui falando sobre autoridades civis. Neste caso, os publicanos, eles eram cobradores de impostos para o Império Romano. Eles tinham essa função e muitos se converteram. E aí eles perguntaram: Senhor, nós temos que largar o nosso emprego? Porque há tanta gente desonesta, ladrona. Temos que parar? Os teus servos podem se misturar com isso? E Jesus não os proibiu, muito pelo contrário. Como disse: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Assim brilham as vossas luzes, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem. Portanto, aquele que tem autoridade tem responsabilidade dobrada diante de Deus, diante dos seus semelhantes, diante da autoridade repassada. E aí tinha um outro grupo, o grupo era estrangeiro, era o grupo opressor, os representantes do sanguíneo império, sanguinolento império romano. Também os soldados lhe perguntaram: e que nós que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não se utilize da sua autoridade para abusar, não deis denúncia falsa, não mintam, contentai-vos com o vosso soldo. Aqui é para os soldados romanos, aqui também é para os publicanos e saduceus, vamos dizer assim, mas isso aqui também é para mim e para você. Aqui está dizendo para o respeito ao próximo. O apóstolo Paulo fala lá em Romanos capítulo 13, sobre o nosso dever para com o próximo. A lei moral, resumida nos 10 mandamentos, as primeiras 4 leis tratam do nosso culto a Deus. Eu sou o vosso Deus, o único Deus. Não farás para ti imagem de escultura. Terceiro, não tomarás o nome do Senhor teu Deus à toa, brincando pela porta dos fundos. Lembra-te do dia do Senhor para cultuá-lo. Os outros 6 tratam do relacionamento com o próximo. E aqui está falando exatamente desse tipo, da abordagem ao próximo, que são as leis 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Jesus diz aí claramente: nós temos responsabilidade diante de Deus em respeitar o próximo, seja ele quem for. Deus nos cobrará responsabilidade. Não maltratar, não abusar da sua posição de autoridade. 2, não mentir. 3, não roubar. As 3 maiores dificuldades dos políticos estão aqui estabelecidas por Jesus, das autoridades. Mentir para se ajeitar, para fazer conchavo político. Aqui está dizendo claramente: ser falso, denúncia falsa, isso é mentira. E o pai da mentira é o diabo. 2,
Não maltrateis, não se utilize do seu posto para pisar sobre as pessoas. E por último, não roube. Contentai-vos com o vosso soldo. Isso é uma dificuldade para a política e para mim e para você, né? Não é não? Todos nós, irmão, temos dentro de nós o pecado. Todos nós estamos sujeitos às mesmas tentações. Mas quem você é quando ninguém está vendo? Quem você é? Quem sou eu? Quem é Halley quando ninguém está vendo? Às vezes só pensamos nas autoridades, porque elas não cumprem com esse proposto de Jesus na sua maioria. Mas há muitos servos de Deus que lutam para ali, naquele lugar, na arena cheia de feras do inimigo, brilharem a luz de Cristo. Por isso que nós oramos hoje pela manhã, estaremos a orar esta semana, para que Deus nos abençoe com seus ministros, para o bem do nosso município, do nosso estado, do nosso país, do mundo. Amém? Coloquemos-nos em pé. Reverendo Edney.